Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Alesp Cidadania. No programa de hoje, nós vamos falar sobre mães atípicas, são mães de crianças com deficiência. Mas a pergunta é, se elas cuidam de seus filhos, em grande parte sozinhas, quem cuida dessas mães? Maternidade atípica é um termo que tenta chamar a atenção da sociedade para as necessidades das mulheres que cuidam de seus filhos, filhos que têm algum tipo de deficiência. Para falar sobre esse assunto, nós conversamos agora com Keila Couto, fundadora do Projeto Dino, e Denise Rocha, captadora de recursos do projeto, ambas mães atípicas. Sejam muito bem-vindas. Obrigada por estarem aqui. Obrigada. Nós abrimos o programa de hoje, então, com uma reportagem sobre o lançamento da Frente Parlamentar de Mães Atípicas. Olha só. O termo mãe atípica é usado para identificar mães de pessoas com qualquer tipo de deficiência. E se a maternidade já traz desafios para todas as mães, para essas, os desafios são muito maiores. Preocupações com medicamentos, tratamentos e até em saber se a sociedade vai aceitar seu filho fazem parte do dia a dia dessas mulheres. Desde que a Catarina pegou o laudo, a minha vida é ela. Então, é 24 horas com ela, eu pego 2 ônibus, um trem para ir, 2 ônibus, um trem para voltar, para levar ela para terapia. Ela fica 5 horas em terapia. E é tudo com ela, o tempo todo. A gente se doa totalmente. Outra questão enfrentada por grande parte deste grupo é o abandono. Dados do Instituto Baresi mostram que 78% das mães de crianças com doenças raras graves são abandonadas pelos maridos antes da criança fazer 5 anos. Para tratar desse tema e possibilitar a criação de políticas públicas que atendam às demandas dessas mães, foi criada aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo a Frente Parlamentar Mães Atípicas, presidida pelo deputado Átila Giacomussi. Para nós é uma alegria muito grande hoje como deputado, hoje presidir essa grande frente, esse lançamento da Frente Parlamentar de Mães Atípicas, até porque nós vamos dar o grande primeiro passo, de um grande fórum de debates pelo Estado de São Paulo, para que a gente possa, buscar direitos, ouvir todas as mães, as pessoas que são mães atípicas, as famílias atípicas, Além de hoje presidir essa frente, tenho o prazer e a honra. Também tem uma lei que será votada aqui, instituindo a Semana das Mães Atípicas. O lançamento da frente contou com a participação de pessoas e entidades protetoras do direito das pessoas com deficiência, a nível federal, estadual e municipal. A iniciativa do deputado é importante, a iniciativa da frente é importante. Temos trabalhado junto, temos projetos ligados ao autismo no governo do estado. Tem o plano integrado da Secretaria de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e a nossa Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência trabalhando em prol do autismo. E agora passamos a ter algumas iniciativas, como por exemplo a Sala TEA no metrô e na CPTM e também a Sala de Acolhimento TEA nos poupa-tempos. Então tudo é um esforço que se soma, executivo e legislativo, para fazer com que nosso Estado seja cada vez mais inclusivo. Quem também esteve presente foi a secretária municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo, Silvia Greco. Eu sou a Silvia Greco e sou secretária municipal da Pessoa com Deficiência da cidade de São Paulo. Quero fazer minha autodescrição, que eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos na altura do ombro, usando uma camisa branca e preta e uma calça preta. Nós precisamos cuidar de quem cuida, porque na sua grande maioria as mães são mães solos, de maridos que abandonam e elas acabam assumindo totalmente a responsabilidade na educação e na criação de seus filhos. Muitas crianças exigem a participação efetiva da mãe no seu dia a dia e elas acabam também abandonando o emprego. Então é muito bom quando a gente senta com as mães para discutir aquilo que a gente realmente necessita de políticas públicas e do olhar da sociedade em geral, para cuidar de quem cuida. Então é muito importante, fico muito feliz com o deputado Átila Giacomussi de estar dando essa oportunidade para as mães serem ouvidas e pensar em políticas públicas que também tenham este olhar para as mães. Muito bem, Keila, Denise, antes da gente entrar no termo mães atípicas, primeiramente vocês são mães, E antes de se tornarem mães atípicas, vocês passaram por todo esse processo do diagnóstico, da descoberta, da percepção. Gostaria que vocês compartilhassem um pouco dessa história com a gente, começando por você, Keila. Oi, pessoal, tudo bem? Falar sobre a descoberta do diagnóstico, para a gente é voltar a uma dor que a gente sente ali
naquele momento que você recebe essa notícia, aparentemente o mundo parece que para ali e a gente começa a descobrir que a gente precisa lutar para voltar a viver depois dessa notícia, porque ela dói muito, porque eu tenho 2 filhos maiores, né? Então eu tive maternidade típica, então o Arthur e a Júlia. Então quando eu recebi o Bernardo com 2 anos, laudado muito precocemente, que é bem difícil e raro, para mim foi um momento de angústia, mas também foi um momento de sair de uma bolha, de entender assim, tudo bem, ele tem o autismo, tudo bem, eu recebi o laudo, e agora? Porque você receber o laudo é uma oportunidade da gente fazer várias coisas que hoje quem não tem um laudo fica estagnado. Então você receber um laudo tão precocemente, você tem uma janela de possibilidade de cuidado com essa criança. Então assim, é dolorido, você saber que dali para frente a sua vida vai mudar completamente e que se tornar uma mãe atípica é muito desafiador, mas é um presente, porque com o diagnóstico para mim, ele não veio para mim para me deixar parada, mas para que eu pudesse, hoje eu vejo que com o laudo do meu filho eu consigo hoje ir atrás de muitas coisas que talvez sem a oportunidade de ser uma mãe atípica hoje eu conseguisse. Agora, o que te despertou de que para que o Bernardo poderia ter algum tipo de diferença, né? O que foi esse start, esse gatilho para você? Por eu ter 2 filhos típicos, o Bernardo me trouxe um pouco de dificuldade ali. Eu não consegui ver no Bernardo nenhum traço com menos de 2 anos. Né? Hoje, talvez eu olhando os vídeos, eu consiga. Mas na minha época, com o Bernardo até 2 anos, primeiro, ele começou a andar e automaticamente, quando ele se firmou, ele começou a andar na ponta dos pés. Então, eu falo sempre com os pais, o andar na ponta do pé, você tem que ficar sempre de olho nesse andar, porque é um andar bem bailarina mesmo. Então, isso me trouxe ele é diferente no andar. Também tem o babuciar, ele não falou até os 4 anos, então ele tem um babuciar que é uma forma de se comunicar com a gente, que não é uma forma de mamãe, papai, então... E outra coisa que o Bernardo fazia muito, que era me levar para situações. Eu quero água, então me levava com a mãozinha. Instrumental. Né? Então ele, muitas das vezes também, uma coisa que me deixou hoje, que eu lembro muito do Bernardo, são os flaps. Né? Quando eu estou feliz, eu estou muito feliz com as mãozinhas. Então, a gente chama flap, que é tipo que a criança está fazendo uma movimentação com as mãozinhas de felicidade. Esse movimento também repetitivo, que é uma estereotipia, né? É um buscar de equilíbrio. Então, o Bernardo, ele tinha todas essas ações e o que mais me deixou preocupada foi a rigidez alimentar, que a gente chama da seletividade. Então, meu filho, com 2 anos, ele parou totalmente de comer tudo que ele comia. E aí ele começou a diminuir tudo. A única coisa que ele tomava era o peito, que eu amamentei até os 4 anos, porque como ele não comia nada, o peito era a única fonte de alimentação. Então foram essas questões que eu levei para uma pediatra, e a pediatra falou, seu filho está dentro do espectro. Então, meu esposo fala que ele via, sim, já antes de mim, porque nós mães eu acho que a gente quer, né? Mas foram mais o flap, o andar na ponta dos pés, a seletividade alimentar e outra coisa também, o Bernardo, ele sempre teve ele estranhava muitas pessoas. Então, assim, não é o estranhar, é o incômodo do barulho, né? O estranho. O lado sensorial. O lado sensorial dele até hoje é muito aguçado, então ele pedia socorro, mas a gente não sabia. Então, a gente, muitas vezes chama de birra, comportamento, mas não é. A gente tem que dar muita atenção a essas dicas, porque elas valem ouro e pode ajudar uma criança a ser diagnosticada o mais rápido possível. Denise, como foi para você? Bom, diferente da Keila, o meu processo de descoberta foi dentro de um ano pandêmico. Foi em 2020, quando ele já tinha alcançado os 2 aninhos. E o fato dele correr o tempo todo na casa e pular, aos meus olhos, na época, sem nenhum conhecimento sobre autismo, para mim ele estava brincando. Era o jeito dele brincar.
Quando a gente descia no play do prédio, que ficou por um bom tempo fechado, eu por acaso encontrava alguma mãe, porque estava todo mundo trancado, eu chamava o Miguel, ele não me obedecia, ele não virava para ver o que eu ia falar, outras pessoas chamavam, ele também não olhava, ele não se aproximava de crianças, né? Então, se tinha um grupinho de crianças em um lugar, ele estava no lado oposto a elas, ele não percebia essas pessoas ao lado dele. E o que mais me fez achar que o Miguel era uma criança diferente na ocasião, eu não aprendi ainda o termo neurodiversidade até então, foi o atraso na fala. Eu assisti uma live na ocasião com uma pediatra que atendeu o Miguel no nascimento. Ela estava fazendo uma live, porque foi o surgimento de muitas lives, com uma fono, e o não falar com quase 3 anos, mais de 2 anos e meio, era algo muito grave, né? Então isso me despertou para que eu fosse atrás de ajuda. E aí eu falei com uma amiga pediatra que não nos via há muito tempo por conta da pandemia, falou: nossa, Denise, mas por que você está achando isso? E eu na ligação já chorando, né? Ela falou: tá, eu vou te indicar uma profissional que cuida desse assunto. E aí eu fui diretamente a uma especialista, a uma neuropediatra, né? Não foi uma consulta barata, então eu digo que não é democratizado esse caminho, né? Foi uma consulta cara. E eu lembro que na época o Miguel tinha convênio, que também é uma diferenciação, porque a grande maioria da população não tem acesso a isso também. E conseguiu o diagnóstico nos primeiros 40 minutos de consulta, ou a probabilidade do diagnóstico. Porque após você fazer uma consulta, é necessário você fazer uma avaliação neuropsicológica. E essa avaliação nós temos pouquíssimos profissionais especializados em São Paulo e no Brasil, né? Quem se especializa muito e quem estuda muito não vai aceitar trabalhar por um convênio. Então a gente fica numa situação muito difícil de achar profissionais que a gente confie num diagnóstico que é para a vida, tão importante quanto esse. Quando eu levei o Miguel para fazer essa avaliação, nós levamos 1 mês, era uma vez por semana, toda quarta-feira. E eu lembro que quando o aplicativo falava: você chegou ao seu destino, eu falava: tá errado. Não vai ser isso, vai ser qualquer outra coisa. Não vai ser autismo, houve algum erro. Então a gente vai nesse processo de negação durante todo o período de avaliação. São avaliações internacionais, são avaliações que exigem um cuidado muito peculiar de quem estuda isso, de quem vive isso, né? Porque é observacional, você não vai chegar, não existe ainda na ciência um exame que você vai no laboratório: seu filho é autista. Não existe. É comportamental, é observação, é peculiar a cada profissional que vive isso. Então, depois que a gente retornou para a neuropediatra com esse papel na mão, com os marcos de desenvolvimento, tinham pilares do Miguel com atrasos que ele era considerado um bebê de 8 meses. Isso foi muito chocante, porque era a parte comportamental que não condizia a uma criança de 2 anos e 9 meses, né? Lógico que a fala chamou mais atenção, porque ele não tinha fala, ele começou a falar após os 4 anos de idade, o que é um comportamento atípico, né? As crianças falam antes, e ver esse papel e ver os níveis de atraso que ele tinha foi muito chocante. Por outro lado, foi um abrir de olhos. Eu falo que o autismo chegou socando o meu estômago, e aí eu comecei a ler, e atrás, e a gente vai para onde? Para a internet. Eu não tinha referência de famílias atípicas perto de mim. Nós somos uma geração que não convivemos com os neurodivergentes. Os neurodivergentes estavam trancados em casa. Até hoje, nesse Brasil imenso que nós temos, você vai encontrar autista acorrentado. Você vai encontrar autista com a unha desse tamanho porque ninguém consegue cortar a unha dele. Então, é muito difícil lidar com esse espectro. Ele é diferenciado, ele é muito extenso. Cada pessoa vive o espectro de um jeito, cada família de um jeito. Não estamos no mesmo barco, não estamos no mesmo oceano. As diferenças culturais e sociais fazem um abismo nesse mundo. Então, por isso que a gente, como mães atípicas, temos que falar e temos que dar voz não só à nossa experiência, mas abrir para que outras mães que não se colocam no lugar de ainda dar voz, se vejam nesse lugar e a gente vá trazendo que o termo mães atípicas ou parentalidade atípica, que é o que eu hoje transformo a minha carreira, seja mais conhecido e mais naturalizado, né?
Então, cada família vai viver a experiência da chegada do diagnóstico de um jeito. As que chegam a um diagnóstico, a grande maioria vai passar meses, anos, pulando de profissional em profissional, porque não vai encontrar com tanta facilidade um profissional capacitado até receber essa informação. E um outro ponto que eu coloco é validem a informação que a mãe traz. Né? Eu trabalhei já com médicos e a gente nota na fala deles que quem valida o que a mãe traz de informação já é um médico realmente melhor selecionado para lidar com autismo, porque é observacional. E a mãe vai trazer detalhes do comportamento daquela criança riquíssimos para o momento da consulta. Então, mães atípicas, anotem os comportamentos dos seus filhos no dia a dia, o horário, levem vídeos. Hoje em dia todo mundo tem um celular, levem vídeos do que a criança faz. Isso facilita muito o diagnóstico do profissional naquele momento da consulta e depois, posteriormente, a família que consegue chegar a uma avaliação mais diferenciada levar isso também. Porque aí sim consegue se fechar um diagnóstico. Eu sou muito adepta e defendo a bandeira do diagnóstico precoce, né? O Miguel, quando recebeu há quase 3 anos, eu aprendi depois que era considerado até tardio, com 3 anos, que hoje em dia a ciência permite chegar no diagnóstico antes. E quanto mais cedo você agir na intervenção dessa criança, conseguir colocar ela no ambiente terapêutico e, mais do que isso, a família aprender junto a como trabalhar essa criança para que ela conquiste autonomia em diversas esferas da vida, vai ajudar. Então, as famílias que estão fora dos eixos Rio, São Paulo, Minas, que estão mais distantes das grandes capitais e grandes cidades, quem vai ser o terapeuta dessa criança vai ser o pai e a mãe, muito mais a mãe. Por isso que é difícil para essa mãe assumir todas as outras questões da vida dela, inclusive profissionais, quando ela se dedica a esse lado. A conta não fecha. Né? Agora, a partir do momento que vocês receberam, então, esse diagnóstico, como que foi essa transição de carreira individualmente para cada uma de vocês e essa guinada de vida que todas as mães atípicas dizem e relatam que tem e que é muito abrupta logo após o diagnóstico, Keila? Olha, para mim, após o diagnóstico, eu trabalhava há 8 anos em uma empresa. Quando eu recebi o diagnóstico, eu precisei me reorganizar, que a gente chama. Eu tinha 2 filhos mais velhos, e aí eu sentei com meu esposo e falei, como que a gente vai fazer para se organizar? Porque, graças a Deus, dentro do mundo atípico, que é muito difícil, eu tive uma pessoa com quem eu pudesse contar, que é o meu esposo. Então, eu sentei com ele e falei, quem vai trabalhar? Porque é muito difícil, como a Denise falou, cada autista é diferente, cada família tem a sua diferença. Então, a minha criança, o meu filho, ele precisava de um cuidado que eu não poderia delegar a ninguém. Era meu. Eu que teria que cuidar daquela criança. Então, eu precisava fazer o quê? Pedir as contas de onde eu estava. Então, você chegar numa empresa e falar, olha, o meu filho recebeu um diagnóstico e eu vou precisar que vocês façam a minha demissão. Porque é mais fácil, porque aí você recebe algo para poder se organizar. Mas a primeira coisa que você ouve, não. Se você precisa sair, que você peça a sua demissão. Né? Então, hoje também é muito difícil alguém dentro do âmbito das empresas entender a nossa dor nesse momento. Porque além de você estar abrindo mão de uma carreira, que eu trabalhei a minha vida inteira atendendo, como atendimento hospitalar, atendimento de consultórios, então eu venho desde sempre, desde os meus 14 anos, eu venho trabalhando só com atendimento. Então, assim, você está abrindo mão de uma carreira para cuidar de uma criança que precisa de você. Então, a empresa, normalmente, ela não tem esse olhar. Talvez hoje, aos pouquinhos, com a gente aqui falando sobre isso, as empresas começam a ter um olhar sobre. Porque já é doloroso a gente receber o laudo. É mais doloroso a gente abrir mão da carreira. Então, quando eu conversei com a minha empresa, eu tive que pedir a demissão de 8 anos. Né? Eu saí com nada. Né? Até o convênio do meu filho e meu foi em 30 minutos descartado. Eu não tinha mais convênio em 30 minutos. Então, meu esposo decidiu então que ele ficaria trabalhando e eu cuidaria da vida do Bernardo. Com mais ou menos 2 meses de diagnóstico, eu estava amamentando meu filho e aí eu pensei assim, o que eu vou fazer da minha vida daqui para frente?
se eu não posso trabalhar, se eu não posso ser uma pessoa que vai trazer uma renda para cuidar, ajudar a cuidar da minha família, o que eu vou fazer? Então eu decidi que eu iria atrás de mães atípicas, que já trabalhou, que já tem uma profissão. E quem são essas mulheres? Né? Eu não sei se essa pergunta chegou como foi criada a ONG, mas foi aí que eu achei uma janela de ter uma oportunidade no mercado de trabalho, de cuidar dessas mulheres, de trazer elas de volta para o mercado de trabalho, é o que eu e a Denise hoje tanto trabalha para ver que se elas conseguem sair ali e trazer ela para esses lugares de fala, que elas não se enxergam. Né? Muitas ainda não conseguem sair de dentro de casa e falar, eu posso. Né? Então é a nossa representatividade hoje, trazer essas mulheres para o mercado de trabalho. Então foi quando eu consegui, com a ajuda do meu esposo, da minha família, a entender que talvez eu palestrando sobre esse assunto, eu conseguiria uma renda, né? Abraçando as causas dessas mães, talvez eu conseguisse trabalhar em alguns lugares. Então hoje eu venho fazendo essa frente, trabalhando, dando palestra, fazendo assim, o maior esforço do mundo de deixar meu filho seguro com a minha família, na escola, porque assim, não é só trabalhar. A nossa logística, ela vem muito antes de hoje. Então, na sexta-feira eu dei a palestra na frente parlamentar, alguém me viu, pediu para que eu viesse hoje falar com vocês. Então, eu tive 2 dias para me organizar, porque senão eu não conseguiria. Então, o apoio é muito grande. A gente precisa de um apoio. Para estar aqui hoje, a gente tem um batalhão cuidando lá da nossa vida, que só nós talvez conseguiríamos se não tivesse o apoio. Né? Então, foi essa a chave que virou. Eu não preciso ser só uma funcionária CLT, vamos dizer. Eu posso fazer muito mais por mim e por elas. Então, hoje eu estou trabalhando como palestrante e também ajudando em campanhas e muitas outras coisas que estão vindo por aí. Denise, você ainda está nesse processo, né? Olha, a tal da frase transicionar a carreira, eu nunca imaginei que fosse algo tão complexo. E o autismo ou o diagnóstico de outras questões que as famílias atípicas vivem convidam a esse olhar, porque a gente começa a querer trabalhar com propósito. Você fazer aquele turno das 8 às 17 de algo que não te dá nenhum olhar para a sociedade mais profundo, você também passa a julgar muito isso. Porque você percebe que foi colocada num lugar diferente e que você precisa ajudar outras pessoas. As mães atípicas fazem amizade muito fácil por causa disso, porque é no olhar ou numa frase você já entendeu o cotidiano dela, né? E hoje a minha pauta dentro da diversidade e inclusão nos ambientes corporativos, vem da minha experiência em trabalhar nesses ambientes na área comercial, né? São ambientes mais frios, são ambientes, a área comercial ainda é mais aquecida porque lida com clientes, né? Mas geralmente empresas, grandes corporações não chegam nesse nível de detalhe de como é a vida de uma família atípica. A gente descobriu juntas, através de um projeto social, conversando com muitas mães nesses quase 4 anos, que existem mães atípicas escondidas em grandes corporações. E quando a gente leva essa pauta, o próprio organizador, gerente, diretor, CEO da empresa fala, não sabia? Isso é muito grave, porque nós não somos divididos, e a pandemia veio para provar isso, nós somos um só. Invadiram a nossa casa, e aí será que nessa hora descobriram que tinha uma criança atípica lá dentro? Então a gente precisa falar sobre esse tipo de parentalidade que é diferente, que é possível, que não é melhor e nem pior, só é diferente. E que existem formas da gente poder absorver essa maternidade atípica nos trabalhos. Através do Projeto Dino, que é um projeto social de acolhimento às mães atípicas, nós começamos a fazer a participação dessas mães em congressos, em simpósios, em eventos aos finais de semana, que fala sobre autismo e desenvolvimento infantil. E o que a gente percebeu? Aos finais de semana, é possível a mãe conseguir uma mínima rede de apoio com o pai da criança, ou com os avós, ou com os primos, ou com os tios, ou com o vizinho, alguém para ficar com a criança, naquele determinado momento que ela vai se dedicar a sair daquele casulo só da maternidade dentro de casa e fazer as trocas, e fazer networking, conhecer pessoas, em se encher de conhecimento
assistindo um bom palestrante dentro do tema que é a vida dela e poder reverberar essa informação e democratizar essa informação na clínica onde ela encontra outras mães. Ah, eu aprendi em tal lugar que para lidar neste detalhe do comportamento é melhor fazer assim. A gente tem que democratizar o tamanho do nosso país, a informação chega para muitas poucas pessoas. Então, é importante as mães estarem nesse movimento, se sentirem produtivas. Nós vamos fazer em breve uma Feira MAI, Mães Atípicas Empreendedoras, para que as mães que trabalham com artesanato ou algum outro tipo de serviço ou produto possam expor os trabalhos para que traga renda. Então, existem formas, a gente precisa sentar e conversar com pessoas que estejam claramente com essa escuta aberta, que não queira somente preencher a questão de que sou uma empresa realmente aberta à neurodiversidade, ou sou realmente uma empresa inclusiva, ou sou realmente uma empresa que trabalho nessa diversidade de forma muito ampla, né, com questões da sociedade que a gente já conhece. O nosso mundo da parentalidade atípica, ele ainda não tem essa força para que as empresas nos conheçam. Então, quando a gente começa a conversar, a marcar reuniões, eles falam, nossa, é possível, tem um cargo aqui que é home office, poderia super absorver essa pessoa, só que não existe o conhecimento. Então, a gente tem que levar isso. Eu acho que essa minha transição de carreira, que ainda está caminhando no começo, vai trazer bons frutos, eu acredito. Agora, Keila, conta um pouco pra gente, né, também sobre o projeto Dino, né, que você fundou, então, em 2019. Hoje chama Associação AMA, então o projeto Dino virou a Associação AMA, né, só para quem nos assiste de casa conseguir entender isso, qual o serviço que ela presta. E já queria que, na mesma esteira, você falasse sobre a importância, já que você palestrou, né, no lançamento da Frente Parlamentar para Mães Atípicas, qual a importância de aqui dentro da Assembleia ter uma frente parlamentar agora com esse olhar e, mais que isso, né, ter esse projeto de lei que tramita aqui na Alesp, pensando em mães que não tiveram esse suporte, esse apoio, talvez até financeiro, de um convênio, de um parceiro, para poder custear tudo que a gente sabe que vem junto com o diagnóstico de uma criança atípica, porque aí é um tratamento multidisciplinar. Né? E aí também esse projeto de lei que então tramita aqui pensando em reverter, né, ou em viabilizar um auxílio para essas mães atípicas. Eu vou dividir a pergunta, eu vou falar um pouco da criação do projeto Dino e aí depois a Denise traz um pouco da importância de toda essa frente parlamentar, né? Eu falo que eu não sou sozinha, não é a minha voz, é a voz de todas. Então, quando eu trouxe a Denise aqui, exatamente para a gente trocar essas informações e passar de uma maneira que ela entende mais um lado, eu entendo mais outro, para que as pessoas entendam um resumo do porquê estamos aqui, qual é a necessidade. E o projeto Dino nasceu com uma dor, que virou um propósito. Eu falo que quando eu tive o Bernardo, eu pensei assim, eu não sou mais a Keila, eu sou a mãe do Bernardo. E isso não pode acontecer. Eu sou a Keila, tenho uma família, eu tenho o meu esposo, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha casa. Eu não posso simplesmente pegar esse laudo e deixar com que esse laudo ele me coloque, né, me defina. E eu comecei a ver que a minha identidade como Keila começou a sumir. Porque normalmente quando a mulher está num puerpério, eu vou usar esse exemplo, porque aí as pessoas conseguem entender realmente. Quando a mulher ela entra no puerpério pós-gestação, que ela chega em casa, tudo é direcionado à criança. Dificilmente você recebe uma visita, olha que eu sou mãe de 3, que alguém chega lá com umas flores para você, vai tomar um banho, que eu estou aqui cuidando do seu bebê, né? Então, assim, a mesma coisa acontece com o autismo. Quando vão te visitar, vai visitar a criança, leva um brinquedo pedagógico para a criança, nunca ninguém pergunta, e você? Eu falo que normalmente deveria-se, quando você escreve lá que o neurologista está laudando, deveria já falar assim, ó, primeiro a ser cuidado, a mãe. E aí depois você começa a procurar o laudo, o cuidado do seu filho. Porque o baque do laudo lá já deixa você totalmente desestruturada. Então, quando eu vi que eu tinha essa necessidade, que a minha identidade não se perdesse como mãe do Bernardo, foi quando veio no meu coração, por que não criar um projeto que eu consiga reunir essas mulheres? Como a Denise falou, mães atípicas conseguem ser amigas muito rápido, né? A gente se conecta. Porque foi o que eu falei na palestra aqui na sexta-feira.
nem todo mundo quer ouvir as nossas dores. Nem todo mundo quer saber as nossas conquistas. Então, assim, o meu filho escovar os dentes sozinho e conseguir cuspir hoje com 7 anos, foi um trabalho árduo desde os 2, 3 anos. Para o meu filho hoje conseguir ser desfraldado somente da parte do xixi, que ainda não conseguia a outra parte, foram 7 anos. Então, assim, para o meu filho ir para a escola de cuequinha, foram 5 anos de trabalho. Não está completo? Não está completo. Mas são conquistas que a gente quer contar para as pessoas e nem todo mundo quer ouvir. Porque é uma conquista que, para mães típicas, para famílias típicas, é muito rápido. Me desfraldou com 3, me desfraldou com 2. Então, tem conquistas nossas, que é uma criança beber água no copo, que para outras pessoas isso acontece com 1 ano ou menos. Então, assim, as nossas conquistas, quando é falada com mulheres atípicas, a gente tem aquele calor, a gente fala, vamos soltar fogos juntas, vamos gritar juntas. A gente tem uma mãe, a Thalita, e quando o filho dela tem o nível de suporte 3, o Gustavo, que o Gustavo falou mãe, pela primeira vez, a gente tem um grupo de WhatsApp que tem mais de 100 mães. Parecia que o fogo estava acontecendo na Copa do Mundo. Dentro do WhatsApp. Porque escute uma mãe atípica, por mais que você não tenha tanta empatia naquele momento, mas escutar o que não é só dor que a gente tem muita conquista, porque as pessoas olham para nós já com uma forma tipo assim, coitada. Não é isso, a gente é muito capaz, a gente tem muita potência. A Denise sempre me falou isso, se coloca no lugar de uma mulher com potência, né? E foi isso que a Denise me trouxe desde quando nos conhecemos. Então, assim, quando eu criei o Projeto Dino, foi assim, quem são essas mulheres? Então eu falo, hoje as mães atípicas estão pedindo socorro por quê? Suicídio. E é fácil você entrar hoje na internet e encontrar mães que se suicidam porque elas não encontram apoio, um carinho, um abraço. Eu dei um abraço em uma mãe aqui na sexta-feira, que ela postou que o meu abraço curou a alma dela. Gente, isso é muito forte. É muito forte. Eu tenho certeza que não foi o meu abraço que curou a alma dela. Foi o meu abraço que acolheu ela, que deu para ela a possibilidade de falar, se eu estou aqui, você também pode estar aqui. Então, assim, quando eu criei o Projeto Dino, foi para isso, para que a gente, neste momento, estivesse aqui e falando, sim, a gente tem um lugar de voz, a Denise está aqui, ela pode falar. Então, assim, minhas mães que vão assistir esse programa podem me ouvir e falar, a Keila está lá falando por nós, né? Então, assim, quando eu criei o Projeto Dino, foi para a gente chegar aqui, porque somos mulheres, a maioria, 85%, abandonadas sim pelos seus cônjuges. O pai, ele desculpa os homens, não vou generalizar, mas muitos pais, sim, não conseguem aceitar as deficiências dos seus filhos. E eles acabam se afastando. E muitas das vezes por quê? A falta de apoio com os homens também. O pai também precisa desse cuidado. Porque a mãe, eu falo sempre disso, a mãe, quando ela ali está gerando, ela espera por um filho. O pai espera, vamos dizer, por um filho perfeito. Então, quando chega aquela criança que não vai saber jogar bola, que vai ter muita dificuldade de ver uma televisão quieto, que vai poder falar com ele. Hoje eu falo para o meu filho todos os dias, filho, eu te amo. E ele demora, filho, eu te amo. Eu ensinei isso para o meu filho muito tempo. E agora quando eu falo para ele, filho, eu te amo, ele demora um pouco e fala, eu também te amo. Porque é uma conquista de ouvir o meu filho falar, eu te amo. Então, de repente, para as mães típicas, isso é muito fácil. Para nós, não. Então, escutem uma mãe atípica. Quando o meu filho falou para mim pela primeira vez, essa semana passada, que o chuveiro poderia estar mais quente. Uma frase completa. Uma frase completa, gente. Isso é, para mim, um motivo de muita alegria. E que as mães, assim, que eu vou deixar um recado para as mães atípicas, não desistam, gente. Não desistam. Eu vi o Bernardo falando uma frase, foi para mim assim, eu estou no caminho certo. Então, o Projeto Dino, ele foi criado para isso. Para unir mães, abraçar mães. Não é uma cesta básica que vai mudar a vida dessas mulheres. Não é um tapinha nas costas. É você ouvir, é você dar voz, é você dar emprego, é você poder dar dignidade a essas mulheres, que é a palavra. Essas mulheres precisam de dignidade, precisam ter alimentos, precisam ter produtos de higiene, precisam passar com psicólogo, precisam fazer os seus exames, né, exames ginecológicos anual. A gente tem mães anuais, a gente tem mãe que tem há 9 anos que não passa no ginecologista, a gente tem mães que há 10 anos não faz uma limpeza dentária. Por quê, Keila? Porque não tem condições financeiras,
porque o mercado de trabalho se fechou para nós. Então hoje vamos falar dessa frente parlamentar que chegou para trazer essa possibilidade de trazer para essas mães um salário. O que vocês, a Alesp, a gente poderia falar como que a Alesp pode estar, né, envolvida e ajudando nesse processo. Eu vou passar para minha amiga Denise. Até fazendo um parênteses, a minha chegada no Projeto Dino foi muito interessante, porque quando eu recebi o diagnóstico, eu consegui parar um pouco e falar, nossa, pelo amor de Deus, deixa eu cuidar da minha cabeça. E eu achava que era algo particular, eu liguei perguntando preço, e já assim, falando vai ser uma nota, eu não vou pagar, mas eu vou perguntar, porque agora é tudo dedicado ao Miguel. E é tudo muito caro. Foi um ano pagando pouquíssimas terapias do bolso, e isso foi o mínimo que a gente conseguia fazer, até conseguir judicializar um plano de saúde e ele ter direito às horas que a ciência pauta de terapia, né? E aí ela falou, não, ela escutou o meu áudio e falou, nossa, você se identificou como Denise, nenhuma mãe se identifica com o nome, só fala que é mãe de fulano de tal, mas não fala o seu nome próprio. E aqui não é uma clínica, nós somos um projeto social. Eu falei, olha, eu não sei o que eu vou fazer nesse projeto, mas eu já estou dentro, porque eu já gostei do que você falou e vamos ajudar as pessoas. Foi mais ou menos assim que eu cheguei ao Projeto Dino. E das diversas profissões que caem no colo da mãe atípica, lidar com a parte das cobranças de políticas públicas é só uma delas, porque a gente se torna da noite para o dia médica, advogada, Ministério Público, terapeuta, cientista, delegado, policial. A gente se torna tudo numa só para conseguir digerir a informação e conseguir realmente trabalhar aquela criança em todos os níveis. Desde a pessoa que olhou torto por algum motivo, até uma mãe que foi tentar a fralda num posto de saúde, mas não consegue porque os médicos precisam colocar um CID diferenciado, que eu acho que nem 10% dos médicos do Brasil devem conhecer esse bendito deste CID, para a mãe conseguir a fralda, porque o autista desfralda com mais tempo. A indústria de fraldas não consegue entender que precisa fazer uma fralda maior para o público autista, porque as máquinas vêm de fora e no Brasil não existe essa máquina, e para trazer a fralda de fora ninguém consegue trazer. Então é um mecanismo tão difícil e cada passo é tão conquistado de uma forma tão complicada que a gente tem que chamar todos. A gente tem que chamar a empresa, a gente tem que chamar vereadores, deputados, senadores, presidente da República, todo mundo para estar envolvido nisso, né? Então, acho que o papel aqui da Alesp nessa questão, primeiro, cada mãe atípica vai virar uma fiscalizadora. Se a questão da lei for implementada e for fiscalizada e esse salário chegar nas famílias que precisam, a gente fiscaliza de graça. A gente se conversa, a gente é rede de apoio. Eu acho que a principal coisa que precisa ter é essa escuta que a Assembleia está tendo para a causa, abrindo uma frente parlamentar importantíssima, porque é uma bandeira que a gente fala, deixamos de ser invisíveis para o poder público, agora o poder público nos enxerga e vamos começar a caminhada de uma forma mais organizada, porque tem muita coisa relacionada ao autismo em si, porque é uma bandeira digamos, mais forte nas questões de inclusão, mas a gente puxa muitas outras. Quando o Projeto Dino começou a receber a maternidade rara, mães raras, eu nunca tinha escutado o termo mães raras. E quão importante é a fala dessas mães, porque é o contraponto das mães de autistas, que de raro nada tem. Agora é 1 para cada 34, acho que até já diminuiu, nascidos vivos, 1 vai ser autista. Então, estaremos em todos os lugares. E a fala delas, ao chegar da mãe rara no ambiente médico, é até onde meu filho vai viver com essa doença? Qual é a expectativa de vida? É o contraponto do nosso. O nosso vai... Temos idosos autistas que nunca foram vistos. Adultos autistas recebendo diagnóstico agora e se libertando de um entendimento da fase da vida criança e adolescente. Então, a ciência está caminhando e a gente precisa caminhar junto de uma maneira mais organizada, olhando pro cuidador, porque a nossa criança não vai entrar no mercado de trabalho com 5 anos. É o pai e a mãe que vai ter que lutar por essa criança. Por isso que precisa do olhar da maternagem atípica, tendo minimamente um salário que possa dar dignidade para essa família.
Keila, Denise, teria inúmeros outros pontos aqui para a gente conversar, né? Um muito caro, por exemplo, seria a educação, né? A dificuldade das escolas aceitarem, a estrutura que é ofertada hoje, né, para essas crianças nas escolas, sendo que é um direito resguardado por lei. Tem aí os tratamentos que são multidisciplinares, como conseguir isso no SUS, mas infelizmente nós temos um tempo limitado aqui. Isso tudo fica para um novo convite, fica aqui já um novo convite para vocês, para que vocês possam voltar e a gente conseguir falar especificamente sobre essas dificuldades, sobre as políticas e os direitos para mães e também crianças atípicas. Mas eu gostaria de agradecer demais a presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Nós que agradecemos. É um prazer e é honroso nós, como mães atípicas, estarmos nesse lugar de fala e poder dizer que nós não somos invisíveis. Somos mulheres capacitadas para muitas coisas. Então, nos dê oportunidade. Vamos terminar com uma frase, né? Nada sobre nós sem nós. Obrigada. Muito obrigada. Muito bem, esse foi mais um Alesp Cidadania. Muito obrigada pela sua companhia. Até a próxima.